Oi, gente! Meu nome é Aline Regioli, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho o Bruno comigo. Gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Não deixe de deixar o seu like. Eu sei que você esquece, mas põe o seu like lá bonitinho, por favor, obrigada. Não esquece de me visitar no Instagram, que eu posto muitas coisas diárias. É bem legal. E não esquece de visitar o Instagram do Bruno, que agora ele tá blogueirinho. Não, eu comecei, né? Tô tentando aprender lá. Sim, ele tá gostando de postar as coisinhas, ele tá curtindo agora. O Instagram dele não era público, então vocês aproveitem, porque ele é Percy da Emirates. E ele me confidenciou uma coisa que eu não sabia, não. Ele já tentou umas 5 vezes entrar na Emirates. Olha, eu não quero mentir pra você se foi 5 ou foi 6, mas então foi ou na quinta ou na sexta vez que eu passei. Virgem Santa, olha, outra pessoa guerreira pra entrar na Emirates. Então, gente, vamos lá, que hoje o vídeo tá quente. Vamos? Então vai. Bruno, Oi. O Caio FP Garcia, o que te fez decidir e querer ser comissário? Como que foi esse processo todo de querer ser comissário e decidir vir para Emirates? E aí você fala pra gente, quantas vezes você já tentou a Emirates e como foram os processos seletivos? Tá, não, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Quando eu tinha 19 anos, eu fui pra Londres pra estudar, aprender a falar inglês, tentar abrir um pouco, né, as oportunidades. Voltei pro Rio Grande do Sul, retomei minha faculdade. Os trabalhos eram difíceis. Lá no Rio Grande do Sul, na nossa aldeia, tu precisa ter influência, não era uma coisa que eu tinha, eu me cobrava muito, eu queria crescer, né, na minha vida, eu queria fazer alguma coisa e eu não estava enxergando possibilidade de fazer isso lá, né, então eu sabia que eu precisava mudar. Aí eu conheci a Emirates através de uma ex-namorada, fizemos uma seleção, daí acabei, né, não passando, retomei a faculdade e toda vez, né, passava 6 meses, só pode retomar, né, fazer novamente. Depende de onde você fica na seleção, né? Se é no Open Day é 3 meses, né? Mas vai pro Assessment Day, vai 6 meses, eu acho. No meu caso, acho que as 2 primeiras vezes que eu falhei foi na parte do inglês, que a minha gramática não era tão boa. Ah, tá. Aí eu foquei no estudo, né? Consegui a gente para corrigir minhas redações. Corri atrás. Eu estudei, li livros em inglês e foi indo, foi melhorando. E daí eu me formei, Aline, acho que foi em 2010, 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro, e eu fiz o meu assessment em São Paulo no outro dia da minha formatura. E daí eu fui em São Paulo, fiz com a Cíntia, com a Luellen, uma galera que a gente conheceu junto depois, e daí passei. Mas por que você quis ser comissário? Eu achava que era uma oportunidade interessante de viajar. De trabalho, você não tinha um sonho de ser comissário? Não tinha o sonho de ser comissário, foi uma coisa que foi crescendo em mim, né? A possibilidade de viajar, conhecer os países, né? De fazer parte de uma empresa tão grande, renomada, né? E aí essa vontade foi crescendo com o tempo, depois que eu conheci a oportunidade. Esse daqui quem mandou foi o Victor Daniel. Bruno, qual a impressão que teve da Aline quando a viu pela primeira vez? Eu e a Alinezinha, a gente foi pro mesmo prédio. A gente chegou em Dubai juntos. Até bota foto daquela gente chegando, a galera toda na tela. Sim. E eu tenho uma qualidade que eu sou um bom juiz de caráter, assim, sabe? Então eu desde o princípio, né, a gente criou uma amizade boa, né, Alinezinha? Sim, muito boa. Desde então, né, eu sou muito grato, né, cara? Porque ir pra um outro país, na situação que foi, né, e de tu poder encontrar, né, pessoas que tu realmente tem a te acrescentar, pessoas que somam a tua vida, é uma coisa muito importante. Olha, e não somente a Aline, como várias outras pessoas que cruzaram, né, acrescentaram muito. Eu sou muito agradecido por isso. Alinezinha. O Caio FP Garcia mandou essa pergunta. Colegas de dormitórios difíceis, exóticos e casos de situações hilárias e bizarras. Quem perguntou assim? O Caio Garcia. Eu me colocaram com português, cara, que eu vou contar pra vocês. Não era argentino? Era português, é mais português que argentino, cara. Esse aí era complicado. No final das contas, né, acabamos se conhecendo depois de um tempo, né, que acho que tava voando, né, e demorou um pouco pra gente se conhecer, mas depois ficamos grandes parceiros, né, com o Padre de Vieri, somos parceiro de tênis, né, uma vez chamei ele pra jogar tênis, ele achou que, esse brasileiro aí, né, não sabe nada. Sabe nada. Aí ele sofreu comigo, eu sofri com ele também jogando, né, mas
É uma parceria boa com o compadre. Ele me ajudou muito também, né? Porque... Gente, só interrompendo o Bruno, o compadre é o Guido, meu marido, gente. Vocês não lembram que o Bruno me apresentou meu marido? Então, o Bruno foi morar com o Guido e ele chama o compadre Indivere, porque a gente é padrinho de casamento do Bruno com a Renata. Pô, foi bem legal também. Outra bênção de Deus aí, né, no meu caminho. Boa. Compadre Indivere. Então não teve situações bizarras, só situações boas aqui, hein? Olha, o Lu Cax mandou uma pergunta assim: empresa fornece ajuda de custo para a maternidade da esposa do comissário? Não. A empresa não fornece ajuda de custo para os comissários ralés, que nem eu. Que isso. Mas a partir de Purser pra cima, a Emirates fornece o direito de entrar no plano de saúde. Esposa e filhos. No período do Training College, o pessoal é amigável ou acontecem as panelinhas? Eu acho que é super amigável. Tipo, todo mundo se conhecendo, né? Uma bagunça boa. Era muito legal, né? Era muito massa. Era muito legal. Então... Até assim, né? O nosso bate, particularmente, a gente teve umas questões de competitividade, né? Te lembra? Né? Que até no finalzinho do treinamento, né, rolou um pouco, né? Um estressezinho. Acho que sempre rolou, né? Tipo... Acho que sempre rolou. Assim, culturas diferentes a gente tem que, né, entender aquela coisa toda, mas tem uma história interessante até, Alenizinha, que a gente tava num simulador, o propósito do exercício era ter a experiência de como é dentro da cabine ela estando cheia de fumaça. Sim, e a gente tinha que achar um bebê lá dentro. Que era uma boneca velha. Até que eles hoje atiraram. tem isso, né? Eles escondem a sim. boneca pra gente achar. E a gente tem que pôr o smoke hood, né? Tem Como que chama aquele negócio em o português? PBI, né? Mas é aquele negócio pra você respirar dentro com oxigênio, sabe? A gente chama de smoke hood. E aí, eu tava lá, né, caminhando na cabine cheia de fumaça pra ver realmente... O Bruno tá lá vendo o ambiente, como é que vai ser. E eu nem tô dando bola pro bebê, porque no final de contas, né, quem acha o bebê é importante. E veio um colega por trás e me deu uma cutela aqui e pá! E juntou e salvou a boneca na frente aqui. Digo, nossa! Tipo, fui primeira. Mas, porque sempre entra de 2. E quem achar, não é que ganha, mas um tem que achar. Tipo, né? Não é uma competição. Vocês acreditam que a empresa voltará a contratar tripulantes em breve? Eu não. Eu sim. Nossa, o Bruno está positivo. Eu tô muito positivo. Então, olha, que bom, porque assim eu posso fazer meu upgrade também. Fico feliz. Com certeza. Primeiro, a gente já tem indícios de empresas, né, competidoras que já iniciaram, né, o processo de recrutamento das pessoas que foram redundantes, né? Tá? Isso é um primeiro indicativo, né? O segundo indicativo é que nós perdemos mais ou menos a metade dos nossos colegas, né? Que foi uma coisa muito difícil para todos nós aqui. E nós temos os aviões ainda. Esses aviões, eles precisam estar cheios, eles precisam estar voando. Na medida que os destinos começam a abrir, os aviões começam a voar. E aí precisa de tripulante para fazer os voos. Concordo. A gente não pode cancelar voo por não ter tripulante. Eu acho que muito em breve, sim. Tudo dependendo da pandemia, né, Aline? Tudo dependendo da pandemia e da imunização das pessoas. Mas se isso for uma coisa que aconteça na sequência, podem contar que vai ter, sim. Mas eu acho que vai demorar. Por quê? E eu vou te explicar. Porque a Emirates ainda tá oferecendo férias não remuneradas. Ofereceu 2 meses inteiro agora. Agosto e setembro ofereceram férias não remuneradas. Ofereceram trabalho em terra para os comissários. Várias vagas de vaga em terra no aeroporto. E outra vaga pro Training College. Então não sei. Definitivamente não é uma coisa imediata, né, Lina? Eu tô falando assim, uns 6 meses. Eu acho que daqui 1 ano pode até começar a pensar. Eu acho que dentro de 1 ano vai ter recrutamento já. Mas porque esse em breve não é 1 ano, né? 1 ano é a curto prazo. Porque é o seguinte, né? Vamos levar em consideração o seguinte: tem todo o processo de recrutamento, que demora. Depois tem todo o processo de vir para Dubai, todo o processo de treinamento. Então tem que ser uma coisa acomodar as que ser pessoas nos dormitórios, não sei o quê. Eu mantenho a esperança, pessoal. Ainda... Já houve algum voo, um comissário super desagradável de trabalhar? A Grazi Silva mandou. Às vezes a gente recebe um comissário DST, né? O que é um DST, Bruno? Que vai te dar uma dor de cabeça.
porque tá num dia ruim, vai ser mal educado com o cliente, vai ser mal educado com o colega. Tem aqueles comissários que estão descontentes com a empresa, né? Tem sempre comissário assim, vem de mau humor. Cansados mau humor, às vezes num dia não bom, às vezes, né, alguma coisa errada aconteceu, né? E aí, comissário também que não trabalha direito, né? Você quer fazer as coisas certas e a pessoa te entrega uma coisa para entregar pro passageiro que você tem que ir lá e consertar antes de entregar, porque na primeira classe acontece. Bastante. Se tiver um que não quer trabalhar direito, você tem que consertar tudo antes de entregar pro passageiro. Então tem, né? Já tem bastante, né? Hoje em dia, né, na minha função, né, tem que administrar antes que tomem proporções que vão afetar, né, a experiência do cliente. Né? Exatamente. E também, né, o relacionamento dentro do grupo, né, do time. Exatamente. Vamos lá. Eu quero saber sobre a história de Purser. O Purser também faz serviço de bordo igual aos outros comissários? Eu trabalho, Nizinha. Eu meto a mão. Não, ele assina papel. Não, brincadeira. Vai, fala aí. Não é verdade. Assim, olha, para ter uma expectativa alta com os colegas, né? E para os colegas realmente entregarem em alto nível, tu tem que trabalhar junto. Isso aí. Tem. E se os tripulantes, né? Eles veem que a liderança pega junto o trabalho, eu limpo o banheiro, eu faço tudo, cara. Nunca foi um problema para mim. Eu sempre fui o que mais trabalhou, sempre me ajudou, sempre me serviu bem, com certeza. Porque serve de exemplo para os outros, né? Exatamente. E o Purser tá indo verificar o banheiro. Tipo, então eu tenho que ir também, né? Eu não vou deixar o meu chefe limpar o banheiro o tempo inteiro. E outra, na descrição do trabalho de Purser, se ele fizer exatamente o que ele tem que fazer, seguindo a descrição, ele vai trabalhar o voo inteiro. Trabalho bastante. Você tem que fazer partes de vários serviços, né? Sim. Então explica pra eles. Sim. Não, eu sou responsável diretamente, né, pela experiência dos clientes da primeira classe, né? E eu sou responsável por parte do serviço na executiva, né? Mas é uma parte curta, né? Mas todo o tempo eu estou ali administrando, vendo se, né, o supervisor da cabine está fazendo um bom trabalho. Obviamente, tu sente que é um supervisor forte, aí tu dá um pouco mais de liberdade. Senão, né, tu tem que estar ali, né, tendo certeza, né, making sure que as coisas elas não vão para um lado ruim. E na econômica, hoje em dia é um pouco mais difícil, porque o trabalho na primeira classe e na business acaba tomando muito tempo, mas quando eu tenho um tempo, eu vou sim, vou na econômica, ver como é que tá a cabine, ver como é que tá as mães com criança, né? Eu checo, eu nos high value customers, né? Porque eles estão tendo uma experiência boa. O high value customers são aqueles passageiros que viajam bastante pela Emirates. Os frequent flyers. Os voadores frequentes. Os chefes de cabine e os supervisores de cabine, eles têm um computador e eles podem verificar quais são esses voadores frequentes. Mostram as milhas, tudo. Então ele sabe quem é o mais bambambam ali do voo. Ele vai falar com a pessoa. Você tem que falar com todo mundo, né? Sim, são clientes muito importantes pra gente, né? E a gente tem certeza que tá tudo certo no voo deles, que o que eles precisarem, né, eles recebam. Ele tem que perguntar como que tá a comida, como que foi a sua comida. Na primeira classe, né? Sim, na primeira classe muito além, né? Outra coisa a gente tem que ver como é que tá o ambiente na econômica, né? Ver se o trabalho tá sendo dividido de uma forma adequada, porque às vezes um fica mais estacionado e o outro é mais voluntarioso e ali pode Isso ele tá falando dos comissários, de trabalho em equipe. Isso, então tem que dar uma olhada como que a equipe tá. Exato, porque a equipe tem que estar bem balanceada de trabalho, porque às vezes tem um mais folgado, ele quis usar umas palavrinhas assim, tem uma mais folgada e tem um que vai trabalhar mais. Então ele tem que sempre verificar isso. Mas o supervisor deveria ver isso, né? Mas nem sempre vê, né? Às vezes o supervisor ele só quer fazer o serviço, tá entendendo? Daí ele perde um pouco, né, o foco ali. A bigger picture, né? Porque não é só o serviço, né? Hoje em dia, principalmente, o cabine supervisor ele tá na cabine e é muito fácil no nosso trabalho, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer de ficar task focused, né? Sim. E aí, então é importante eu ir na econômica também pra ver que as coisas estão
né, indo bem, né? E durante o boarding também, durante o embarque de passageiros, o purser tem um papel bem importante, que o purser está verificando tudo que está acontecendo, tudo que está entrando, que está saindo ali de dentro do avião, ele tem que assinar vários papéis, ele tem que ver que as portas fechem no horário também, né? Conta um pouquinho como que é o embarque. O embarque tem a documentação, né, do país de destinos, tem a documentação do catering, às vezes, né, destinos específicos tem outro tipo de documentação. Tem... O catering é a comida, tá? A comida que entra no avião. Isso. Tem também alguns destinos que precisam de inseticida, né? Inseticida. Tipo Índia, né? Então, antes de cada voo, antes de mesmo de eu ir trabalhar, eu já leio, né, informações específicas da estação, para mim chegar no briefing, né, já com as informações que eu vou precisar para aquele setor específico. Sim, porque cada estação, cada destino tem especificações diferentes dos outros, e ele tem que passar isso para a tripulação dele, além de coisas que tem que ser feitas durante o embarque e o desembarque, principalmente nessa época de Covid. Tem destinos que a gente precisa de usar uma sacola, aquelas sacolas amarelas que tem aquele símbolo. Então tem destinos que a gente tem que usar isso, tem destinos que não. Tem alguns protocolos, né, de cada destino. E é o purser que tem que estar munido de todas as informações para dar para você. Não é só o purser, todos os comissários têm que estar munidos dessas informações. A gente tem que ler sobre o destino antes de sair de casa. Mas isso geralmente não acontece com os comissários ralés. Então, o purser e o supervisor de cabine, eles têm que ter certeza que você tem essa informação, né? Ele tem essa responsabilidade mesmo de checar que todo mundo tem essa informação. Essa daqui foi a Roberta Martins. Já passou algum perrengue feio a ponto de ter que falar com o capitão para pousar urgente? Eu já tive uma diversion por causa de um miscarriage, né? De um aborto. Bom, diversion é mudar a rota do avião e pousar. Era um voo longo para Houston, a gente aterrissou em Oslo, né, para a senhora ter um atendimento médico. Foi uma situação bem triste, né? Mas, né, acontece, né? Ela tava de quantos meses, você lembra? Ela tava de uns 2 meses e meio. Foi um aborto, né? Miscarriage é um aborto, ela começou a ter um aborto a bordo. Um sangramento. A gente pode ajudar, mas esse tipo de coisa, realmente... Não temos muito o que Não tem muito o que pode fazer. Aí teve até que fazer o fuel damping, né? Que é botar combustível do avião pra fora. Tiveram que jogar... Não era grande o suficiente. Era 380? Era um Boeing. Pra aterrissar em Oslo, então foi... Devia estar bem pesado o avião, né? Tava bem pesado. O Lu Cax. É fácil manter as amizades mesmo cada um voando diferentes momentos? Não, as amizades elas ficam, né? A gente às vezes se vê com uma maior frequência ou não. A última vez que eu vi o Bruno foi dia 6 de julho. E hoje a gente tá no dia 1 de agosto. Mas a gente se vê, a gente... Sempre se fala pelo WhatsApp, né? Um dia. Então, Lu Cax também mandou essa aqui, ó. Nesses 11 anos, vocês acham que muita coisa mudou dentro da Emirates? O que destacam? É muito dinâmica a indústria, né, Aline? É muito dinâmico. As coisas mudam constantemente, né? É um esforço muito grande para nós estar sempre atualizados nas últimas mudanças com relação a atualizações. Serviço. Sobre a nossa vida também mudou, porque Dubai era um lugar, acreditem ou não, cara, Dubai era um lugar muito barato quando a gente chegou aqui. Era barato, O dinheiro, ele rendia. Hoje em dia, a inflação, o custo de vida de Dubai, ele aumentou exponencialmente. Mais até aqui no Brasil, acho muito mais. Eu, por exemplo, a energia aqui, internet, é uma coisa assim, a internet é ridícula de cara. Então as coisas ficaram muito caras. Então hoje em dia, por mais que a gente receba bem, né, o nosso dinheiro, ele não rende. A gente paga bem. Ele fica aqui porque, né... Mas também, por causa do Covid, as coisas mudaram muito. A gente teve muito custo, muito corte de benefícios. Vocês sabem bem que eu tive que mudar de casa, o Bruno também teve que mudar. O serviço da Emirates mudou totalmente, a gente tinha que ficar atualizado o tempo inteiro, o que vai oferecer, o que a gente não vai oferecer. Agora há pouco mudou de novo, a gente tá voltando a oferecer os serviços que a gente oferecia antes da pandemia, aos poucos tá voltando. Pra mim, o que foi mais pesado foi os cortes financeiros que a Emirates fez, pra gente
se manter aqui como família. Para quem é solteiro, ainda dá. Mas para quem tem família, ficou mais pesado e é uma coisa que a gente tá vendo aqui, observando para ver se continua, até quanto fica, né? É difícil para muitas pessoas, elas já não tem mais condição de, com o filho, se manter em Dubai. Porque tem custo de plano de saúde, de escola, que são... Por exemplo, porque eu não tenho plano de saúde, eu tenho que pagar o do Tomás. O Bruno ainda tem, né? Não é a mil maravilhas o plano, né? Mas é um plano. Mas é um plano que a Emirates fornece a partir do Purser. Bom, então fala um pouquinho, Bru, como que foi para você o ano de 2020, quando a Emirates começou as demissões? Porque eu e o Guido, a gente não foi demitido, graças a Deus. Eu já falei sobre isso num vídeo no meu ano de 2020, mas o Bruno... Foi difícil, foi complicado, porque primeiro afetou a minha casa, né? A minha esposa, ela perdeu, né? Ela foi redundante. E muitos colegas e amigos que perderam, né? Muitas pessoas que lutaram muito para chegar, né, até a Emirates. Às vezes com pouco tempo de empresa foram mandados embora. Sim. E a gente vê os depoimentos delas nos nossos grupos do Facebook. Algumas pessoas, né, realmente sentiram muito, né, e a gente se solidariza, né, porque a gente fica realmente muito triste, né, mas a gente, no outro lado, a gente entende também que é uma situação, né, que, né, fugiu do controle de todos. Fugiu do controle, realmente não tem como controlar isso. E a empresa, no final das contas, é um negócio, né? É um business, tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Então, a gente fica na expectativa de que as coisas melhorem, não só para nossa empresa, mas também para todos os outros setores aí, né? Não só no Brasil, né? Então, muito sofrimento no mundo inteiro, né? Muito, A gente manda essa vibe positiva aí que as pessoas, né, e as empresas possam se recuperar, né, ao quanto antes. Isso, boa. Conta pra gente, o Lu Calx também mandou essa pergunta pra ele, contar um pouco da sua trajetória até se tornar Purser. Eu fui Purser muito rápido, né, Linzinha? Foi. Eu fui Purser muito rápido, eu trabalhava muito, eu fui muito focado, porque eu sabia que era que nem o Enem, né? Não sei, eu não participei do Enem. Se tu, né, atrasou, a porta fecha. E eu dei o gás todo, porque eu via que as oportunidades, elas estavam aparecendo. Inclusive, a Lenizinha foi a primeira de nós todos aí pra CSV, né? E a primeira a cair. E eu fiz o possível, inclusive na primeira vez que eu fui, que foi logo depois que tu foi, eu não passei para supervisor, mas aí fiquei triste. Mas calma, ele começou na econômica, como todo mundo. Ficou uns 2 anos na econômica? Um ano e meio. Eu também. 1 ano e 8 meses na business. Aí depois eu fiz o fast track, né? Que muitas pessoas querem estacionar na primeira classe lá, né? Mais tranquilo. Filho, eu não tive opção, calma. Calma. Sei. Tu não foi o caso. Não foi o caso. Não foi o caso. Eu fiz o fast track, a oportunidade foi dada. Eu fui pra supervisor direto. Aí em supervisor eu fiquei 3 anos e 2 meses, que é a posição, né, mais exigente dentro da nossa empresa. E aí eu fui pra Purser bem preparado, bem munido e passei na primeira tentativa. Mas foi mesmo, eu fiquei super orgulhosa dele. O difícil, na verdade, é tu ganhar a oportunidade. É muito, muito concorrido. Muito concorrido. Tem muitas pessoas boas. E as posições são muito poucas. Muito poucas posições. Então, no momento que tu é dado a oportunidade, tu não pode ratear. E eu vou falar pra vocês, cara, eu nunca tive tão preparado, né, pra uma entrevista de emprego. São dinâmicas de grupo, entrevistas de emprego. São muitas coisas, né, que tu tem que passar pra efetivamente, né, receber o treinamento, e começar o período probatório de Purser. E eu me conhecendo, eu sabia assim, olha, eu posso passar ou posso não passar, porque às vezes foge do controle. Sim. Mas não pode ser porque eu não estava preparado. Se eu não estivesse preparado, aí eu ia me surrar. Cristiane Maria P. Ele já teve que apartar alguma briga entre passageiros? Já. A gente foi pro voo e no briefing um dos comissários falaram, tradicionalmente, né, nesse destino que era Casablanca, tradicionalmente tem um voo pra há Casablanca, briga entre passageiros. E eu falei, meu Deus, mas que... entre eles próprios, por causa de assento. Que exagero. Eu pensando, né, no momento que eu dei espaço pro pessoal contribuir no briefing lá, eu pensei, nem falei nada, que exagero. O cara tá antecipando no briefing que vai ter briga entre passageiros. Não, pois não foi que logo no início do voo eu tinha 2 pegando no pau, cara. Eu só imagino a cara do Bruno, tipo, não acredito.
E aí que é importante, né? Claro que a gente se envolve, né? Pra acalmar os ânimos e pra separar, né? Tem que colocar um longe do outro, mas é importante aí a qualidade do árabe, né? Era assento? Ah, era assento, era banco, vira uma coisa de louco, né? O motivo dos conflitos, eles são coisas muito pequenas, mas são pessoas que são muito orgulhosas, né? São pessoas e orgulhosas. E aí elas acabam, né, tendo esse confronto. E a masculinidade chama mais alto ali. Pois é, daí tem gente viajando com família, aquela coisa não. Mas aí é bom de contar, as pessoas falam, né, do comissário árabe. O comissário árabe, ele também tem as qualidades e ele sabe também lidar com o povo árabe, né? E com ele sabe mesmo, acalmar, wala, no problem, it's okay. E aí ajuda um aqui, um já conversa com o outro, já leva o outro. Já começam a mesmo se apartar, né? Se apartar e a gente consegue resolver, né? É muito, a Roberta também mandou essa. É muito difícil lidar com os comandantes, pelo que já ouvi, a maioria tem o nariz empinado. Acontece, cara, o comandante, pilotos, né, como qualquer atividade, qualquer profissional, tu tem pessoal que a gente voa e tem pessoal que é um pouco mais difícil, né? Eu acabei de voar com um capitão e um copiloto super legal. O copiloto até saiu pra jantar com a gente, eles eram super legais. É uma coisa, assim, antigamente os comissários, eles visitavam muito mais o cockpit. Isso é uma coisa que eu posso dizer pra vocês. Verdade. Hoje em dia não vão mais tanto. Não vão. Né, eu acho porque muitas vezes umas piadinhas meio sem graça com as gurias, e aí, né, foi criando uma barreira e uma distância. Uma coisa que até que pode ter um impacto na operação, né, se os comissários eles não tiverem segurança suficiente pra fazer uma ligação ou conversar com os pilotos. Bruno, já levou cantadas no avião, Bruno? Ah, já sou uma pala velha, né? Já levou. Sou uma pala velha, já fui desejado, já tive potência, hoje em dia eu só bebo. Gente, o Bruno já foi embora, porém, eu resolvi que vou dividir o vídeo em duas partes, porque o vídeo ia ficar muito longo, então eu vou parar por aqui e a gente continua na semana que vem, tá bom? Não fiquem tristes, por favor, mas é melhor que o vídeo não seja muito longo pra não ficar muito maçante, tá bem? Um beijo e até semana que vem. Tchau!